graça irresistível. A graça de Deus pode ser resistida ou ela é irresistível? Qual é a outra visão em relação à graça de Deus? Qual o exemplo bíblico que a gente tem da graça de Deus atuando para a conversão de uma pessoa? Existem muitos, mas eu vou dar um exemplo muito claro aqui para você no vídeo de hoje. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada. Aqui eu ajudo você a aprofundar o seu conhecimento bíblico, como? Através da teologia, certo? Estudar teologia aqui não é aquela coisa complicada, aquele bicho de 7 cabeças e não é enjoado, porque eu mostro para você que estudar teologia é uma ferramenta, estudo teológico é uma ferramenta para você crescer muito na fé, crescer muito no conhecimento. Então, se é isso que você quer, já sabe, né? Ative as notificações aí, inscreva-se no canal e dá seu like, porque senão você não vai receber os próximos vídeos que vão sair por aqui, ok? Muito bem, vamos lá. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou explicar para você então a graça irresistível. Qual que é a outra visão? A graça irresistível é um ponto de vista bíblico abraçado pelo calvinismo. O ponto de vista abraçado pelo arminianismo é aquilo que é a ideia de uma graça que pode ser resistida. Mas será que a graça pode ser resistida? Será que a graça não pode ser resistida? Bom, eu vou usar para a nossa aula de hoje aqui um texto da Bíblia, que eu quero convidar você a abrir comigo. Eu vou colocar aqui na tela para você o texto, tá bom? Texto de Atos 9, onde nós temos a conversão de Paulo. Eu quero convidar você a analisar comigo se parece que a graça de Deus ela pode ser resistida ou se parece que ela não pode ser resistida a partir da experiência de conversão de Paulo. Então hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou analisar com você aqui um texto bíblico e ver se esta doutrina faz sentido à luz desse texto, da graça sendo irresistível, ou se o que faz sentido é o entendimento da graça sendo resistível. Qual dessas duas coisas é a verdade bíblica? Antes, porém, de eu colocar o texto aqui para você, preciso lembrar que nós estamos aí no desafio 30 dias de teologia. Estou gravando todo dia, durante esse mês, uma aula nova aqui no canal, de no máximo 30 minutos. E aí, para participar do desafio, você tem que assistir às aulas e anotar as palavras-chave que eu falo aqui durante o vídeo. E a primeira palavra-chave, já anote aí, é a palavra Paulo. Mais para frente eu vou falar a segunda e no finalzinho a terceira. Se você anotar as 3 palavras-chave e mandar para mim através do link que está aqui na descrição, eu sei que você assistiu o vídeo até o final, que você está participando aí do nosso desafio 30 dias de teologia. Bora lá, vem comigo, Atos capítulo 9. Atos 9, essa versão que eu estou usando aqui é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no
para Damasco. Meus irmãos, aqui nesse texto nós temos aí a conversão daquele que é considerado o grande bandeirantes do cristianismo. Né? Paulo é o maior missionário, o maior teólogo, o maior pregador da história do cristianismo. E aqui nós temos o relato em Atos 9 da conversão de Paulo, não é? E olha que interessante, ele está indo para Damasco com o intuito de prender crentes, perseguir crentes, né, pessoas convertidas, aqueles que eram do caminho, ou seja, os cristãos. E no meio do caminho, sol a pino, não é? Ele de repente vê uma luz mais forte do que a luz do sol. Quando você lê os relatos históricos ali do ocorrido, é muito interessante. Ele vê uma luz mais forte do que a luz do sol do meio-dia. E essa luz era o resplendor de Cristo. Ele cai por terra, rendido, e ali acontece a conversão de Paulo. Então, a pergunta é, será que a graça de Deus é irresistível ou será que ela pode ser resistida? John Piper, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, a graça é resistível até não ser mais. É claro que por vezes os homens não convertidos vão resistir à graça de Deus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver várias passagens, e, por exemplo, o caso da conversão de Paulo, isso é muito claro, onde Deus se manifesta a um eleito seu, a alguém que Deus havia escolhido antes da fundação do mundo, porque Paulo foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ou você acha que Deus resolveu em cima da hora escolher Paulo ou Saulo? Você, se você é crente, é convertido, se você está em Cristo, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ou você acha também que Deus te escolheu na hora, assim, em cima da hora, falou, acho que eu vou escolher você. E chega um momento que não dá mais para você fugir de Deus. Esse momento é o momento que Deus resolve puxar você, como diz o profeta Oséias, com suas cordas de amor, com seus laços de amor. Então, nesse sentido, a graça de Deus é sim irresistível. Quando Deus se manifesta a um eleito, chega a um ponto que quando Deus se manifesta a ele, é o momento onde você não pode mais fazer nada. Por quê? Porque Deus produz em você a regeneração. Deus produz em você o novo nascimento. E aquele homem que antes não anelava por Deus, aquele homem que antes não anelava pelas coisas de Deus, ele agora passa a desejar a Deus. Olhe para a história de Paulo. Veja que Paulo, ele não somente era alguém que não era convertido, ele não somente era um ímpio, né? Um não convertido, um não cristão. O ímpio não seria a palavra, né, que um judeu usaria, ele era um judeu zeloso, né? Um judeu jamais diria que ele era um ímpio, mas para aquilo que a gente considera conversão, né, Paulo não era convertido. Paulo era um judeu que perseguia os cristãos. Ele perseguia aqueles que haviam se rendido a Cristo. E aí, pessoal, quando chega o momento do Senhor alcançar Paulo, o que nós vemos no texto é o quê? É Paulo resistindo a Deus e falando assim, não, Senhor, eu vou continuar sendo quem eu sou. Não é isso que acontece. Olha só como que é irresistível a forma como Jesus age na vida dele. Ó, caindo por terra. Cadê a resistência de Paulo aqui? Como que ele pôde resistir à graça de Deus agindo, o poder de Cristo agindo, e ele falando assim, não, eu não vou cair por terra não, eu vou continuar de pé.
Ora, alguém que cai, a pessoa não escolheu cair. A pessoa cai porque ou ela tropeça ou ela é derrubada. Não é ninguém escolhe cair, ele caiu por terra. E ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De igual modo, talvez você que está vendo esse vídeo aqui, seja o caso de alguém que por muito tempo era contra Deus, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, mas teve um dia que a graça de Deus se manifestou salvadora na sua vida e não teve como você resistir. Porque quando a graça de Deus se manifesta a um eleito de Deus com o intuito de trazê-lo para Deus, não é possível resistir. As pessoas tentam resistir, não é? Até a graça se manifestar desta forma que está se manifestando na vida de Paulo. Até Deus falar: chega, acabou. É a hora de eu te trazer para mim. É a hora de eu te regenerar. É a hora de eu fazer você nascer de novo. E quando Deus faz isso, não dá para resistir. Não dá para você falar assim: ah, não, quero usar a minha liberdade de não escolher a Deus. É ruim. É ruim. Quero usar a minha vontade de não escolher Deus. Deus transforma a sua vontade. E a sua vontade, que era contra Deus, passa a ser uma vontade que é a favor de Deus. Imagine se tem como, por exemplo, uma pessoa que está caminhando no deserto há 3 dias sem água, e aí de repente ela olha ali um vidro cheio de água, ou um poço de água, ela fala: não, quero água não, vou resistir à água. Tem jeito? Não tem. Então, quando a graça de Deus se manifesta dessa forma, como se manifestou a Paulo, como se manifesta a todos os eleitos, quando você se converteu, a graça de Deus se manifestou dessa forma diante de você. Quando a graça de Deus se manifesta dessa forma, não tem como a pessoa resistir. Não dá mais para ninguém resistir. Porque a graça de Deus é irresistível. E aí, meu irmão, quando a graça de Deus se manifesta dessa forma na sua vida e você consegue reconhecer e dizer assim: eu andei tão sedento, mas agora está diante de mim a água da vida e não tem como não bebê-la. Essa é a nossa segunda palavra-chave: água. Anote aí. Eu andei faminto por tanto tempo e agora que o pão da vida se manifestou diante de mim, não tem como não me alimentar dele. Eu andei sujo por tanto tempo, mas quando Cristo, com seu sangue purificador, se manifestou diante de mim, oferecendo-me o perdão para os meus pecados, não tinha como eu resistir. Eu só podia fazer o seguinte: me render diante dessa graça. Porque é assim que Deus age. Deus regenera você, e aquele homem que era inimigo de Deus, aquele homem que era hostil a Deus, aquele homem que tinha a natureza pecaminosa de Adão, que se deixa escravizar pelo pecado, que é escravo do pecado e realiza sempre as suas vontades, esse homem agora é regenerado. E a hora que ele é regenerado, que ele é feito uma nova criatura, agora ele recebe novos olhos e ele consegue enxergar a beleza da graça de Deus e não consegue resisti-la, porque ele é atraído irresistivelmente pela graça de Deus. Às vezes nós queremos converter as pessoas e tentamos convencê-las à marra. Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, e não conseguimos. O que devemos fazer para essas pessoas, que talvez nós já pregamos para elas há muito tempo, o que devemos fazer é orar. Senhor, que o Senhor manifeste a sua graça irresistível diante dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, seja quem for, que o Senhor manifeste essa graça irresistível diante dela, muda o coração dele, tira esse coração de pedra, dá um coração de carne, produz um novo nascimento, se revela salvadoramente a ele. Quando Deus se revela de modo salvador a uma pessoa, não tem como ela resistir. Se você conhece casos de pessoas que ainda aparentam estar resistindo, resistem à pregação do evangelho, resistem à evangelização, resistem a caminhar numa comunidade de fé,
é porque a graça irresistível ainda não se apresentou a ela. Ela ainda não foi regenerada. Agora, quando Deus age em um filho seu com o intuito de trazê-lo, aí já era. Aí já era. Não é? Tem aquela famosa frase conhecida no meio evangélico: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem gente que fala que está na Bíblia, não está escrito na Bíblia, mas na prática, muitas das vezes isso é verdade. Às vezes a pessoa ela não vem por uma situação de se entregar a Cristo ali, eu quero Jesus, é isso mesmo. E às vezes Deus, na sua graça, utiliza até meios duros para que essa pessoa seja quebrada e trazida a Deus. E se ela tenta de alguma forma resistir, mais ela se fere, mais ela se machuca, até que chega um momento que ela tem que se render. Porque, por fim, a graça é irresistível, não dá para lutar contra ela. E olha que é isso que Deus diz para Paulo, que Jesus fala para Paulo. Olha aqui. Ó. Olha só, versículo. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Espera que eu vou achar o versículo aqui. Olha só, na Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né? Aparece aqui assim no finalzinho do versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Os aguilhões eram lanças pontiagudas que eram colocadas atrás do boi bravo, para amansar o boi bravo. E aí, quando o boi bravo ele recalcitrava, ele dava coice, estava atrás ali da pata traseira dele, não é? Ele dava o coice, quando ele dava coice, ele era espetado pelo aguilhão que estava ali. E quanto mais o boi bravo recalcitrava, mais espetado pelo aguilhão ele era. Então, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É isso do que acontece. Às vezes a pessoa que é chamado por Deus, escolhido, é um eleito de Deus. Por um momento da sua vida, ele vai recalcitrar. Mas vai chegar um momento que quanto mais ele recalcitrar, mais empurrado na direção de Deus ele é. E Deus vai dar checkmate nele. Deus vai dar checkmate nela. Deus sempre nos vencerá. E é por isso que você é cristão, que você é crente, que você é convertido. Porque Deus venceu você. A graça de Deus atraiu você de modo irresistível, certo? Graça irresistível, então, usando aí um exemplo bíblico para você poder entender de uma conversão na Bíblia, é isso. Eu tenho um vídeo também aqui sobre a eleição incondicional, vou deixar na descrição para você. Foi uma pregação, na verdade, mas ela tem muito conteúdo doutrinário, teológico, que dá para você estudar a partir do que está ali. E como é pregação, tem também aplicações que dá para você aplicar na sua vida. E também tem um vídeo sobre a depravação total. Também vou deixar aqui na descrição se você ainda não viu esses vídeos, né? Quem está acompanhando o desafio aí já os viu. Se você não os viu, os veja também, porque esses assuntos aí estão relacionados, tá bom? A última palavra-chave aí, então, é essa palavra aguilhões. Aguilhões, nossa terceira e última palavra-chave. Você, para me enviar, é só clicar no link que está aqui embaixo. Eu sei que você veio comigo até o final, assistiu esse vídeo todinho. Não se esqueça também de comentar aqui o seu principal aprendizado. Deixe aí nos comentários. Conhece alguém que tem interesse por esse assunto? Que seria interessante a pessoa aprender isso que você aprendeu aqui? Manda esse vídeo para alguém aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp também, tá bom? Esse é o nosso vídeo do desafio de hoje. Amanhã tem mais, por isso não perca amanhã o nosso próximo vídeo aí com conteúdo como esse, objetivo, direto ao ponto e que vai fazer toda a diferença no seu conhecimento. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e eu fui!